So, do you have IQ level? Do you speak English, Captain? IQ level, só se for level 3. Então, nesse vídeo, a gente vai aprender 7 expressões para você conseguir usar na sua próxima prova ICAL. Me dê, papai! A prova ICAL, claro, conhecida no Brasil como Santos Dumont English Assessment, é a prova oral de inglês para pilotos que querem estar autorizados a fazerem voos internacionais. Essa prova demora mais ou menos 40 minutos e a interação é 100% em língua inglesa. Já na primeira parte do teste, o examinador tem ali algumas perguntas para o piloto, perguntas que envolvem tópicos em torno da aviação, e algumas dessas perguntas podem ser, por exemplo, talvez essa seja a pergunta mais clássica na prova ICAL, which is, what do you see for the future of Brazilian aviation industry? Rapaz, eu não sei falar disso nem em português, quem dirá em inglês. Eu acho que é extremamente importante a gente ter algumas expressões para conseguir dar a nossa opinião em língua inglesa, porque daí você sai daquele básico de falar in my opinion. Talvez essa foi a primeira expressão que você aprendeu para dar a sua opinião em inglês. In my opinion, que de fato significa na minha opinião. Contudo, como a gente está fazendo uma prova de proficiência em língua inglesa, a gente quer mostrar que a gente tem uma certa proficiência, a gente tem mais de uma expressão para dar nossa opinião. Por exemplo, é muito comum no teste ICAL que o examinador te faça várias perguntas de opinião durante toda a sua prova. Então, in your opinion, quando a pergunta começar assim, claro, a pergunta está querendo a sua opinião. A partir de hoje, quando você quiser falar in my opinion na sua prova ICAL, diga in my point of view. In my point of view. Well, in my point of view. In my point of view. In my point of view. Tá aí, gostei. In my point of view. My point of view. Bring me a coffee, please. Ei, filho é. In my point of view fica bem melhor do que in my opinion. Você já vai causar uma boa impressão ali no seu examinador. Então, what do you see for the future of Brazilian aviation industry? In my point of view, aviation in the future will be great. Então comece as suas respostas com in my point of view. In my point of view. Essa foi a primeira expressão que eu acho que todo piloto que é aprovado nesse teste precisa para demonstrar ali que você domina sim algumas dessas expressões, no caso aqui no contexto de dar a sua opinião em inglês. A segunda expressão, na verdade, isso aqui é um conector, um marcador de discurso. O que os marcadores de discurso fazem? Não sei! Eles marcam o discurso, então são verdadeiras marcações, conjuntam, então eles são chamados também de conjunções, né? Então esses conectores, esses marcadores de discurso, eles precisam estar presentes também no seu discurso quando você faz o teste ICAL. Por isso que o segundo que eu escolhi como extremamente importante é in addition. In addition. De novo, dá para linkar a pronúncia, né? Ina, tem um ina aqui no meio. In addition. In addition. Então, in addition significa além disso. A gente começou lá com in my point of view, e aí você começou ali a desenvolver a sua resposta. Você quer dar mais informações, você quer adicionar informações, então aqui a gente falaria in addition. In addition é bom, viu? Isso aí é bom. Isso aí é bom. In addition é bom. A terceira expressão que eu escolhi por uma razão bem interessante é que, normalmente, o piloto que começa a fazer uso de algumas dessas expressões como on the other hand, on the other hand, on the other hand, vai ser usado para a gente criar esse contraste. Pense nas suas duas mãos e em uma mão você tem alguma coisa e na outra mão você tem outra coisa. Em inglês, essa vai ser a tradução de por outro lado. On the other hand. Olha, rapaz, dá até pra lembrar que on na mão, né? Superfície on. On. Vou fazer até assim, né, teacher? On the other hand. On the other hand. On the other hand. Então, on the other hand. On the other hand significa
por outro lado. É aqui que você vai criar um verdadeiro contraste das suas ideias. In terms of, essa é provavelmente uma das minhas favoritas nessa lista, porque essa expressãozinha, né, in terms of, literalmente em termos de, ela te ajuda a escolher, por exemplo, os tópicos aqui em Aviation Topics. Digamos que você quer fazer aqui um comentário sobre aviação. Olha só que interessante. A aviação envolve centenas de sublinks, subtópicos, que seriam falar de avião, falar de aeroporto, falar de infraestrutura, falar de procedimento, falar de tecnologia, falar de cabine, falar de emprego, falar de linha aérea. Percebe que quando a gente fala aviation, tá tudo envolvido. Então, principalmente numa prova, assim, é a sua responsabilidade escolher ali talvez um tópico específico, Aviation Topics. Assim, a gente mostra esse domínio de falar sobre esses tópicos aqui na aviação. Então, sim, talvez se o examinador te fizesse ali uma pergunta em relação à aviação no futuro, você pode usar tudo isso que a gente está falando, começa a organizar o seu discurso e escolhe um tópico. Quando você for fazer essa escolha, é aí que você pode encaixar a expressãozinha in terms of, que significa em relação a. Tá aí um bônus, in relation to. In relation to é o mesmo que in terms of, em relação a alguma coisa. Então use in terms of na sua próxima prova. In addition, in terms of airports, there will be more infrastructure. However é um dos vocabulários mais fáceis de começar a introduzir aí no seu repertório. Toda vez que você quiser falar but, eu acho que você conhece but, né, que significa mas. Oh, I am a pilot, but I am not working. Então, eu sou piloto, mas eu não estou trabalhando. Se você quiser mostrar um nível um pouquinho mais elevado de inglês, você vai começar a substituir, tirar o but e colocar however. Então, nosso exemplo ficaria I am a pilot, however, I'm not working at the moment. Então, tá vendo o que o however faz? Ele também é um conector, uma conjunção de contraste. Use however na sua próxima prova ICAL. And finally, therefore. Eu deixei o therefore por último, porque eu quero que você lembre que o therefore, ele vem para fechar ali algum tipo de conclusão. O therefore, ele significa consequentemente. Ao contrário de contraste, o therefore, ele vem para trazer esse efeito, né? Causa e consequência. O therefore, ele tem essa lógica básica. Na verdade, o melhor exemplo que eu conheço de therefore vem lá da filosofia, porque o filósofo disse I think, therefore I am. Penso, logo existo. Lembre desse exemplo. Therefore, porque o therefore traz esse efeito de causa e consequência. Therefore, I must say that hopefully aviation will continue to improve, especially here in Brazil. Então usem therefore para concluir as suas ideias. Therefore, I think you should use all of those expressions I have shown you in your next ICAO test. Na sua próxima prova ICAO, use therefore. Eu tenho certeza que isso vai soar como música pro ouvido do seu examinador. E eu queria concluir com essa analogia, porque eu gosto muito da analogia que para você fazer um voo, para você fazer uma decolagem, por exemplo, você não vai usar todos os instrumentos na cabine do avião, você não vai usar todos os botões, todos os controles. Você vai usar alguns botões específicos, alguns controles específicos para fazer ali aquela tarefa. A prova ICAO é exatamente a mesma coisa. Existem já um vocabulário específico, existem conectores específicos, existem expressões específicas, tópicos específicos que você precisa ali demonstrar o uso para mostrar que você está naquele nível. Se você é piloto, precisa saber quais são esses botões, quais são essas frases, qual que é o vocabulário, que tipo de inglês você precisa para conseguir ser aprovado nesse teste. É só você clicar aqui embaixo, fazer a sua matrícula e já receber acesso ao conteúdo imediatamente, já começar a aplicar esse método que eu tenho certeza que você também vai ter resultado. Então, eu te vejo lá dentro na primeira aula.